Graça e paz, Senhor, eu estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram e também no Facebook e também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus? São 17 versículos do capítulo 6. Eu vou estar falando sobre 10 versículos e no próximo vídeo eu vou falar os outros 7, tá bom? E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis que o cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu um cavalo vermelho, ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer, terceiro animal, vem ver, olhei, eis um cavalo preto, que sobre ele estava sentado e tinha balança em sua mão. Ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro e não danifica o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. Verso 8, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte e o Inferno, e seguia foi-lhes dado poder para matar, e a 4ª parte da terra, como espada, com fome e com mortandade, e com as feras da terra. Amém. Vamos então aqui analisar esses 8 versículos aqui. O primeiro verso aqui, nós vamos olhar do primeiro selo aqui, havendo um cordeiro aberto. Um dos selos refere-se ali a Cristo crucificado e ressuscitado, né? E é comprovado pelo emprego da palavra cordeiro aqui, né? E olhei e ouvi um dos 4 criaturas dizendo, como em voz de trovão, vem e vê. Essa visão aqui, né, em seguida, após o arrebatamento, isso aqui, pode acontecer depois, após o arrebatamento da igreja, mas também pode acontecer antes do arrebatamento da igreja, tá? Quem acredita no pré-tribulacionista, acredita que a igreja não passará pela grande tribulação. Os que não acreditam, que a igreja vai passar pela grande tribulação, esses são os pós-tribulacionistas, tá bom? Então, e tem aqueles que acreditam que a igreja vai passar por meia tribulação, meio período de tribulação, que é os médios, tá bom? Então tá certo, então, mas não nos diz exatamente quanto tempo depois do arrebatamento é que virá a grande tribulação. Vem e vê. Diz que já está determinado e não pode ser evitado. Verso 2, olhei e eis um cavalo branco. Eis que veio um cavalo branco. Simbolicamente proclama aqui o anticristo. Por quê? Porque esse que está no cavalo branco, depois vai começar a abrir os selos dentro ou da grande tribulação ou depois da grande tribulação. Tipo assim, quem é pré acredita que a igreja vai estar nos céus com o Senhor Jesus e não vai passar pela grande tribulação. Então, quem vai passar pela grande tribulação? Quem rejeitou a palavra de Deus, os judeus que vão ficar aqui, né? E todos aqueles que negaram o evangelho, não tal. Mas agora,
se nós acreditamos que somos pós-tribulacionistas, nós acreditamos que todos vão ter que passar pela grande tribulação. Então todos vão enfrentar o anticristo, né? O anticristo. O que acontece? Então, que se apresenta aqui ao mundo como um príncipe da paz. E aí, aonde que está escrito isso? Lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Nós podemos ir lá um pouquinho e vamos lá ver sobre isso que é importante, tá? Vamos ver lá. Daniel 9, o Antigo Testamento, se você tiver sua Bíblia aí, abra sua Bíblia, capítulo 9, versículo 27. Diz assim, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então aqui é importante a gente analisar isso aqui. Ele vai vir com a falsa paz, trazendo isso, né? Olha para você ver. Então ele diz assim, e o que estava sentado em cima dele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Aí o verso 3 diz assim, e quando ele abriu o segundo selo, saiu, ouvi a segunda criatura, que dizia, vem e vê. O que vem ver? Como podemos apreciar todos esses eventos da terra? Foram decididos primeiro no céu. Olha para você ver, então, e saiu um cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho, ele simboliza o quê? Ele simboliza guerra. Descreve um símbolo dessa vez, guerra. E o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. Lá no livro de Daniel 9, 27. Ele vai vir com a falsa paz, pois ele vai tirar a falsa paz, né? Declara o fato de que mais pessoas morrerão, né, durante essa grande tribulação. Então, vai tirar lá, vai trazer guerra. E quando ele abriu o terceiro selo, ouvi a terceira criatura dizendo, que diz, vem e vê. É como dois anteriores abertos por Cristo. O período será provavelmente o segundo ano da grande tribulação. Olha, representa o que é a fome. E olhei e eis um cavalo preto, que representa a fome. Então, na grande tribulação, quem estiver passando, né, eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação. Tem gente que acredita que não, eu respeito, mas vai ter um período de escassez, de fome, né? Porque o anticristo vai estar dentro de um sistema, e o sistema do anticristo será 3 sistemas. O primeiro sistema dele será o sistema financeiro. Ele vai comandar a questão do dinheiro. E aí eu posso falar isso por quê? Porque lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, a Bíblia diz que nós não devemos amar 2 senhores. Ou se nós vamos amar um e aborrecer o outro. Nós não podemos amar Deus, né, e o dinheiro ao mesmo tempo. Aí Paulo, escrevendo para Timóteo, capítulo 6, versículo 10, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessas cobiças, né, naufraga na sua fé. Então, quando você olha, por exemplo, uma pessoa que ela é dominada pela questão do dinheiro, da ganância disso,
Então, e o anticristo vai trabalhar com esse sistema. Segundo, o anticristo vai trabalhar com um sistema político. Ele vai ser um governo político. Terceiro, ele vai ser um governo religioso também, né? Então isso é interessante a gente entender. Verso 6. E ouvi uma voz do meio das 4 criaturas que dizia: duas libras de trigo por 1 denário e 6 libras de cevada por 1 denário. O mundo tinha rejeitado a cruz. Agora o mundo tem que apresentar-se a um julgamento, né? A petição aqui para que aqui é uma questão muitas vezes da escassez, da carência de alimento que não vai ter, né? Verso 7. E quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz da 4ª criatura que dizia: vem ver. Expressa aqui o horror de proporção sem precedente. E olhei e eis um cavalo amarelo, simbolizando morte. O que estava sentado sobre ele tinha por sobrenome morte e inferno. O que significa? Significa que quase todos os que morreram foram para o inferno. Olha para você ver. Então, o diabo, ele vai usar um sistema num homem. E esse homem vai usar um sistema para a humanidade. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando na nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Querendo o Senhor, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus, até lá, em nome de Jesus.